Olá! Na aula de hoje vamos tratar da relação entre ciências sociais e ciências naturais. Esse é um tema importante porque precisamos saber se a ciência é uma atividade unitária ou se há uma pluralidade de ciências, assim como há uma pluralidade de morais, por exemplo. Mas também há uma outra razão histórica. Dado o grande desenvolvimento das ciências naturais a partir do século XVI, com o nascimento daquilo que se chama de ciência moderna, com as novas metodologias, as novas técnicas de aquisição de conhecimento da natureza, o grande sucesso das ciências naturais, comparado com o sucesso muito inferior das ciências sociais, fez com que, a partir do século XIX, muitos cientistas sociais começassem a defender com mais ênfase do que no passado que as ciências sociais deveriam utilizar exatamente os mesmos métodos das ciências naturais. Só assim, através dos métodos matemáticos quantificadores das ciências naturais, é que as ciências sociais teriam possibilidade de alcançar um conhecimento estável. Essa proposta ficou conhecida também como positivismo. Mas, afinal de contas, quantos tipos de ciência há? Para responder essa questão, precisamos considerar dois problemas que estão relacionados, mas são diferentes. O primeiro se refere à classificação das ciências, que é o problema justamente de saber quantos tipos de ciência há e qual é o critério para diferenciar as ciências. E a segunda questão é conhecida como o problema da demarcação, que, diferente do outro, que é interno às ciências, trata-se aqui da comparação das ciências com outras atividades do espírito humano, como a arte, a religião, a política. Iniciamos então com o primeiro problema. Para tratar da classificação das ciências, vamos tomar exemplos históricos. Vamos considerar, entre as muitas classificações propostas, 3 das mais importantes. A primeira delas é a do filósofo grego Aristóteles. Nós temos que lembrar que qualquer classificação, para não ser meramente arbitrária, aleatória, precisa utilizar um critério. Geralmente, os critérios que se utilizam são os critérios ou do objeto, aquilo de que trata a ciência, ou do método usado para adquirir aquele conhecimento sobre determinados objetos. Aristóteles opta pelo critério do objeto relacionado à abrangência da ciência específica que está sendo classificada. Se nós compararmos o conjunto das ciências com um disco, com um bolo, uma pizza, a explicação de Aristóteles é a seguinte: o disco, a pizza, o bolo, representa a realidade total. Cada pedaço que nós tiramos disso vai constituir uma determinada ciência. Assim, então, nós teríamos, por exemplo, a cosmologia ou a física, que tratam de aspectos da realidade. Vamos pegar o exemplo da cosmologia. A cosmologia é uma ciência que trata de parte da realidade física, especialmente da relação dos planetas, como se constituem, como se movimentam. Muita coisa da realidade física fica fora da cosmologia, por mais abrangente que ela seja.
Tomemos agora um exemplo da área das ciências sociais. Antropologia, por exemplo. A antropologia trata de um aspecto da realidade social. Deixa muita coisa de fora. Assim são as ciências, dizia Aristóteles. Cada uma delas trata apenas de um aspecto da realidade. Por essa razão é que Aristóteles chamava estas ciências de ciências particulares. Quanto à filosofia, Aristóteles dizia que a filosofia é uma ciência geral, mas não no sentido de que a filosofia, diferente de cada uma das outras, tratasse da totalidade do mundo. Ela é uma ciência geral porque ela trata daquilo que é comum em cada uma das outras ciências. Segundo Aristóteles, cada uma das outras ciências trata de um aspecto do ser. A filosofia, por sua vez, teria como objeto o ser em si. Portanto, não é a totalidade, porque não existe ciência da totalidade. Toda ciência, nesse sentido, é sempre particular. A filosofia chamada de geral, por Aristóteles, nesse sentido também é particular, mas é diferente porque trata de algo comum a todas as outras ciências. Está na base das outras ciências. É a partir dessa concepção, inclusive, que aquele ditado popular de que a filosofia é a mãe das ciências passou para a história. Essa é uma classificação que foi muito influente. Mas outras classificações foram propostas, especialmente a partir dos séculos XVIII e XIX. Uma outra classificação bastante conhecida é a do filósofo e historiador alemão Dilthey. Segundo Dilthey, há dois tipos de ciência. E essa distinção era feita com base no objeto, aquilo de que trata a ciência, e no método. Portanto, era uma combinação dos dois critérios. A distinção de Dilthey é: existem as ciências do espírito, por um lado, e as ciências da natureza, por outro lado. E ainda, segundo ele, essa distinção é uma distinção radical. Os objetos são diferentes e os métodos também são diferentes. Ciências do espírito devem ser abordados de acordo com uma metodologia, com uma concepção de conhecimento completamente diferente da metodologia e concepção de conhecimento nas ciências naturais. Uma terceira classificação bastante conhecida e ainda utilizada é uma classificação proposta por outro filósofo alemão chamado Wundt. Wundt propõe que há dois tipos básicos de ciências. As ciências formais, como a lógica e a matemática, e as ciências reais. Essa distinção é porque, segundo Wundt, ciências formais não têm objeto. E as ciências reais são aquelas que têm objeto. As ciências formais, como a matemática e a lógica, servem de auxílio para as ciências reais. Estas, por sua vez, ele dividia em dois subtipos: as ciências sociais e as ciências naturais. Mas são ambas ciências reais porque, na concepção proposta por ele, diferente da do Dilthey, o método é exatamente o mesmo. Só é diferente o objeto. As ciências naturais têm por objeto a natureza física. As ciências sociais têm por objeto a natureza humana. Passemos agora ao segundo problema, o problema da demarcação. O problema da demarcação consiste em separar ciência
daquilo que não é ciência. E ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é separar ciência daquilo que é pseudociência, ou seja, daquilo que se pretende como ciência, mas, no entanto, não é. E é importante ver a diferença entre teoria científica falsa e pseudo-teoria científica. O outro aspecto é separar a ciência de outras atividades humanas como religião, arte e política. Se nós utilizarmos um critério como o proposto por Popper, o critério da falseabilidade, nós podemos dizer o seguinte, que a astrologia, esse é um exemplo do próprio Popper, é uma pseudociência. Porque não há nenhum critério que a gente possa utilizar a partir da astrologia para dizer isso não pode acontecer. Nesse sentido, a astrologia seria parecida com aquelas profecias no mundo antigo, que não importa o que acontecesse, a profecia estava certa. Diferente, e essa é uma comparação também que o próprio Popper faz, da questão da teoria geocêntrica. Essa podia ser falsa, tanto que foi realmente falsificada. Na outra parte, quando a gente distingue ciência de arte e religião política, essa distinção, em princípio, não tem o propósito de desmerecer. E esse é um cuidado que a questão da demarcação coloca. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas pensam, se não é ciência, é falso, não é verdadeiro. Se não é ciência, segundo um critério de demarcação, simplesmente não é ciência, é outra coisa. Mas essa outra coisa que não é ciência pode ser, inclusive, mais importante e mais verdadeira que a ciência. Essa já não é uma discussão epistemológica. É importante compreender a distinção entre diferença de grau e diferença de tipo. O que nós estávamos dizendo antes tem a ver com essa questão. O que é uma diferença de tipo? O que é uma diferença de grau? Diferença só existe quando há um elemento em comum, a partir do qual essa diferença pode ser estabelecida. Não devemos confundir, portanto, diferença com outro conceito, que é o conceito de alteridade. Alteridade é quando eu simplesmente nego que uma coisa seja outra coisa. Isto é, quando eu digo, isto não é aquilo. Há um exemplo histórico famoso na teologia, na religião, chamada de teologia negativa. Segundo alguns teólogos, alguns religiosos, nós não podemos saber nada sobre Deus. Só podemos saber aquilo que Deus não é. Como nós sabemos coisas sobre nós, então tudo que eu sei sobre nós, Deus não é. Já quando se refere à diferença, nós temos que especificar alguma coisa em comum. Agora há, então, como eu havia falado, essa distinção entre diferença de tipo e diferença de grau. E a questão que se coloca em relação ao nosso tópico é se as ciências sociais e as ciências naturais exibem um tipo de diferença que é de grau ou uma diferença de tipo. Mas o que se entende por uma coisa e outra? Vamos tomar um exemplo. As cores. As diferentes cores no espectro, vermelho, azul, rosa, amarelo, verde, assim por diante, são diferentes. Mas é uma diferença de grau. Por quê? Porque se trata da mesma coisa
e porque é possível passar, como hoje em dia se sabe com clareza, de uma cor para a outra. Tanto que algumas cores têm nomes usando duas cores. Nós temos o azul esverdeado, o verde azulado. A mesma coisa em relação aos sons. Dó, ré, mi, fá, sol. O que nós temos é uma escala. A diferença de um som para outro é uma diferença de tipo. Agora, se nós comparamos os sons com as cores, nós vamos ter uma diferença de grau. Por quê? Porque eu não posso transformar um som em uma cor. Eu posso relacionar os dois. Mas um som é sempre um som. Uma cor é sempre uma cor. Um não se transforma no outro. Não há grau que eu possa imprimir a uma cor para que ela venha a ser um som e vice-versa. Isso mostra, então, a distinção entre diferença de grau e diferença de tipo. Vamos agora aplicar isso ao nosso assunto. As ciências sociais são diferentes das ciências naturais, ninguém duvida disso. Mas é uma diferença de grau ou é uma diferença de tipo? Se for uma diferença de grau, isso significa que os métodos são basicamente iguais. Muda a sua aplicabilidade e o seu alcance. Alguns métodos vão funcionar melhor em algumas ciências naturais do que em algumas ciências sociais. O seu alcance. Agora, se a diferença entre ciências sociais e naturais for de tipo, isso significa que elas estão radicalmente separadas. Um exemplo daqueles que defendem esse ponto de vista é de que não é possível em ciências sociais fazer experimentos controlados. Nas ciências naturais, por exemplo, em um laboratório, quando se está fazendo experiências com bactérias, essas experiências são controladas. E o resultado é adequado na vida real também. Para aqueles que defendem a separação radical, isso não pode ser feito. Não se pode, inclusive porque não é moralmente aceitável, fazer experimentos controlados com as pessoas. Essa questão da relação entre ciências sociais e ciências naturais e as duas posições possíveis diante desse problema é muito bem explicada por Popper. Vejamos o que ele diz. Segundo a maneira como se colocam diante da aplicabilidade dos métodos da física, procede classificar as escolas de pensamento em naturalísticas e antinaturalísticas, denominando naturalísticas ou positivas as favoráveis à aplicação dos métodos da física às ciências, e antinaturalísticas ou negativas as que se opõem à utilização de tais métodos. Então, usando os termos sugeridos por Popper, vamos chamar uma das alternativas de naturalismo e a outra de antinaturalismo. Por naturalismo se entende justamente a concepção de que nas ciências sociais deve-se usar os métodos já aceitos e aplicados nas ciências naturais. Isso quer dizer que, se as instituições sociais, se os fenômenos sociais puderem ser objeto de conhecimento, se são passíveis de conhecimento, deve-se alcançar isto através dos métodos quantitativos, matemáticos, experimentais das ciências naturais. No entanto, há uma subdivisão no naturalismo que também é importante. Nós temos o naturalismo radical e o naturalismo moderado. Vamos considerar cada um deles. No naturalismo radical, o que se defende é uma espécie de reducionismo.
Reducionismo é sempre quando eu digo que algo nada mais é do que outra coisa. Como, por exemplo, na ciência moderna e contemporânea, muitos cientistas diziam e dizem que as cores nada mais são do que ondas. Assim é com o naturalismo radical. A concepção do naturalismo radical é que as ciências sociais nada mais são do que uma parte das ciências naturais e devem, portanto, ser tratadas desse jeito. Assim como física é um tipo de ciência natural, química é um tipo de ciência natural, também seria a sociologia, a antropologia. Nós só as chamamos de ciências sociais por comodidade classificatória. Há duas formas de reducionismo. Há o reducionismo metodológico e o reducionismo ontológico. Os dois estão presentes no naturalismo radical. Reducionismo metodológico é quando se pretende que os métodos usados numa ciência são subformas dos métodos usados em outra ciência. Isso mesmo nas ciências naturais alguns propõem. Por exemplo, alguns dizem que os métodos da biologia nada mais são do que os métodos da física aplicados a um outro objeto. Nas ciências sociais, alguns dizem que os métodos da sociologia nada mais são do que os métodos da psicologia aplicados à coletividade, em vez do indivíduo. Quanto ao reducionismo ontológico, significa a teoria segundo a qual algumas coisas que parecem reais não são efetivamente reais, mas são outras coisas, chamadas por nomes diferentes. Vamos considerar, para explicar esse ponto, um exemplo histórico de reducionismo ontológico, da teoria chamada fisicalismo. Fisicalismo é a tese de que somente existem entidades e eventos físicos. Entidades e eventos mentais, como sentimentos, por exemplo, nada mais são do que essas mesmas entidades físicas e eventos físicos designados por outros nomes. Vamos ver a conversa entre o Alexandre e a Melissa. Que bom que hoje é sexta-feira, minha irmãzinha, e amanhã é sábado. Eu não quero nem saber, hein? Amanhã eu vou ao cinema. Então quer dizer que o sistema límbico do seu cérebro encontra-se em estado de euforia? Que isso, garota? Tá me estranhando, é? Não, é só uma forma científica de dizer que você está super contente, entendeu? Ah, tá. Eu acho que você tá estudando muito, isso sim. Não, capaz. E que filme você vai querer ver no cinema? Eu não sei, você já pensou se você quer um romance, uma ação, o que você quer? Eu pensei, eu quero ver aquele filme com aquele galã maravilhoso, eu sou fã dele. Eu sei que você não gosta, mas eu gosto. Tá bom, a gente vai ver o filme com o galã. Então, o que aconteceu nesse diálogo do Alexandre e da Melissa? A Melissa está dizendo ao Alexandre que um evento mental interno dele, a alegria dele, nada mais é do que uma espécie de química no seu cérebro. Exatamente isso que propõe o fisicalismo. Que tudo aquilo que nós chamamos eventos mentais, como estar apaixonado, estar sofrendo, estar desejando algo, nada mais são do que eventos físico-químicos no cérebro. Isso não significa, entretanto, que nós deixaríamos de falar dessa maneira no cotidiano. Não. Assim como nós ainda hoje falamos que o sol se põe e que o sol nasce, embora a gente saiba que o sol não se põe e nem nasce, assim também em relação a essa linguagem mental. Passemos agora ao naturalismo moderado. Segundo a tese do naturalismo moderado, os eventos sociais e os eventos mentais não são apenas eventos físicos. Eles dependem de eventos físicos, portanto não são autônomos.
Em relação aos métodos para entender os eventos sociais, o naturalismo moderado diz que os métodos são os mesmos das ciências naturais. Apenas se deve modificar conforme o caso. Mas isso também ocorre em situações diferentes nas ciências naturais. O que permanece é que as hipóteses sociais devem ser passíveis de teste, devem ser formuladas de acordo com critérios objetivos. Tudo isso no naturalismo moderado permanece sendo afirmado. Portanto, não há distinção fundamental entre ciências sociais e ciências naturais. Passemos agora a outra compreensão dessa relação, o chamado antinaturalismo. Segundo a tese antinaturalista, há uma separação radical entre ciências sociais de um lado e ciências naturais de outro. Elas são incomensuráveis. Isso significa que, nas ciências sociais, diferente das ciências naturais, as explicações não são do tipo causal. Não há como elaborar leis causais gerais. É preciso compreender os eventos sociais. É preciso compreender as instituições sociais. Nós temos um exemplo dessa perspectiva na questão do entendimento histórico. Alguns defensores da perspectiva antinaturalista propuseram o seguinte: se eu quero entender um acontecimento histórico distante, como, por exemplo, a conquista de Alexandre o Grande do Império Persa, o que eu preciso fazer é me colocar imaginativamente no lugar do Alexandre. Se eu for capaz de fazer isso, eu serei capaz de compreender aquele evento histórico. Essa é a única maneira. Para os antinaturalistas, existem alguns argumentos que mostram que eles estão certos. Vamos considerar 3 desses argumentos. O primeiro é o argumento, já antes mencionado, da impossibilidade da experimentação. Nós não podemos repetir em laboratório fenômenos sociais. Eu não posso, por exemplo, se eu quero compreender a Revolução Francesa, não tem como eu reproduzir em laboratório a Revolução Francesa. Claro que nós podemos fazer um filme sobre a Revolução Francesa, mas não é a mesma coisa que fazer de novo a Revolução Francesa. Mas é isso que as ciências naturais fazem em laboratório. Elas repetem, num ambiente controlado, uma realidade física, praticamente do mesmo jeito. Um segundo argumento apresentado pelos antinaturalistas é o argumento da novidade. Um dos elementos importantes nas ciências naturais é a possibilidade da repetição. É preciso repetir, até chegar numa regularidade e numa lei geral. Mas no caso dos eventos sociais, existe também novidade. Por exemplo, quando Shakespeare escreveu as suas peças, ele transformou radicalmente uma maneira de falar sobre eventos humanos. Nada do que vinha antes na literatura permitia prever essa maneira de escrever. A própria ciência, na verdade, nós podemos entender dessa forma.
As teorias científicas são novidade. Porque se fosse possível prever uma teoria científica, a previsão da teoria já seria a própria teoria. E essa, de acordo com os antinaturalistas, é uma diferença fundamental. Porque quando eu prevejo algo nas ciências naturais, aquilo que eu prevejo e que acontece é, num certo sentido, algo novo, diferente. Só que, ao mesmo tempo, é igual ao que aconteceu antes. Nos eventos sociais, não. Eu não posso prever algo novo sem, ao mesmo tempo, fazer aquilo que eu estou prevendo, conforme o exemplo da ciência. Se alguém no século XIX tivesse previsto a teoria da relatividade de Einstein, ele teria feito a teoria da relatividade de Einstein. Outro argumento bastante usado pelos antinaturalistas é o da complexidade. Os fenômenos sociais são extremamente mais complexos do que os naturais. A quantidade de elementos envolvidos em um fenômeno social é maior, mais detalhada, mais sutil do que em um fenômeno natural. Inclusive, fenômenos naturais fazem parte de fenômenos sociais. É por essa razão, então, que compreender o fenômeno social é algo extremamente mais complexo e exige uma metodologia diferente daquela usada para entender fenômenos naturais. Um exemplo que se utiliza é o seguinte: é mais fácil a gente entender um tufão, como ele se origina, qual é a força do tufão, qual é o estrago que ele faz, do que entender uma revolução social, como a Revolução Francesa, por exemplo. A questão sobre a origem da Revolução Francesa, os elementos que contribuíram para que ela acontecesse, a sua força, o seu impacto no futuro da humanidade, entender isso tudo é muito mais complicado. E essa é a razão, dizem os antinaturalistas, que existe mais discordância entre os historiadores e sociólogos sobre um evento como a Revolução Francesa do que existe entre os cientistas sobre um tufão. Qual é a importância disso tudo? A importância é porque essa é uma questão que ainda permanece. Ainda não está resolvido da parte dos cientistas sociais qual das alternativas é a mais adequada. Ainda se põe a questão para eles: seremos nós naturalistas? Seremos nós antinaturalistas? Para quem lê ou estuda ciências sociais, é importante se dar conta dessa diferença, porque as explicações que os cientistas sociais vão dar dos fenômenos vão depender em parte da perspectiva inicial que ele adotou. Se o cientista social considera que os fenômenos sociais são do mesmo tipo dos fenômenos naturais, a sua explicação vai seguir essa linha. Por outro lado, se ele considerar que são de tipos diferentes, que há uma diferença de tipo, como a gente viu antes, as explicações vão seguir nessa linha. É por essa razão que, quando às vezes nós lemos um texto que explica um evento histórico e lemos outro texto procurando explicar o mesmo evento histórico, a diferença da explicação é gritante. Por quê? Porque o pressuposto de um deles é diferente do pressuposto de outro. Provavelmente um deles é um naturalista e o outro é um antinaturalista. As dicas de estudo para esse conteúdo são então as seguintes. Recomendo então a leitura do capítulo intitulado
É ciência a ciência da vida social? Que está no livro de Alan Ryan, Filosofia das Ciências Sociais, editado pela Francisco Alves. E recomendo também que vocês assistam o filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Esse filme trata justamente dessa questão antes mencionada do fisicalismo, da ideia de que os nossos desejos, as nossas crenças, as nossas ações dependem de elementos químicos que atuam sobre o nosso cérebro. É um filme interessante. Assistam.